A Procuradoria-Geral da República pediu, na noite de ontem, a condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus do chamado núcleo central da suposta trama golpista. O documento de 517 páginas reafirma que Bolsonaro não tinha apenas conhecimento do plano de golpe, mas também que ele liderou as articulações para que a ação fosse concretizada. O posicionamento está nas alegações finais da acusação no processo, entregue por Paulo Gonetti ao ministro do STF, nosso líder, nosso condutor, nosso Führer, nosso Duce, nosso Gengis Khan, nosso mal que é bom, Zé Tung, nosso protetor, primeiro de seu nome, ele que salva a democracia brasileira, ele que é luz, ele que é raio, ele que é estrela, ele que é o luar, ele que é a manhã de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô, ele que é o cara, ele que é o caramba, ele que é o caraô, ele que segura o tchan, ele que é marruchan, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é um resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição, ele que é o filho reborn que ainda não veio, ele que é o início, ele que é o fim, ele que é o meio, é o passado, ele que é o presente, ele que é o futuro. A ele a quem devemos dar glória pelos séculos dos séculos, sob pena de tomarmos bem no meio dos nossos séculos. Ele que é o alfa, o ômega, e se bobear, ele que também é o beta. Ele, o nosso ditador, Alexandre de Moraes. Caso seja condenado pelos 5 crimes pelo qual é acusado, Bolsonaro pode pegar uma pena de até 43 anos de prisão. A PGR de Paulo Gonetti também citou omissões e comportamento contraditório do delator Mauro Cid e descartou perdão judicial. Por conta das inconsistências na delação premiada, Paulo Gonetti sugeriu uma redução de apenas 1/3 da pena e não 2/3 a que ele teria direito. Bom, nessa audiência de ontem, durante uma audiência que foi sigilosa, não foi transmitida ao vivo, Mauro Cid afirmou que Felipe Martins não embarcou no avião presidencial com Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022, rumo aos Estados Unidos. Essa viagem é um dos principais argumentos usados pela Polícia Federal para fundamentar o pedido de prisão que foi acatado pelo ministro Alexandre, prisão preventiva do ex-assessor de Bolsonaro. Cid disse que o nome de Felipe Martins estava em uma lista provisória inicial, mas que ele não fez a viagem. Por outro lado, Cid reafirmou que Felipe Martins foi o responsável por apresentar a Bolsonaro a chamada minuta de golpe, que previa medidas para reverter o resultado das eleições presidenciais. Bom, Moraes estava bastante agressivo, porque em outro momento da audiência, o nosso querido ditador, ele subiu nas tamancas contra o advogado de Felipe Martins, Jeffrey Chechini, e Chechini iniciou o depoimento pedindo novamente que a audiência fosse suspensa, já que não havia conseguido analisar os 78 terabytes de informações em 4 dias, dizendo que isso era humanamente impossível. Depois, Moraes foi interrompido pelo advogado e Moraes advertiu, dizendo assim, aspas para Moraes: doutor, enquanto eu falo, o senhor fica quieto. Se o senhor quiser conduzir a acusação, deveria ter prestado concurso para o Ministério Público. Não é o senhor que deve dizer ao PGR se ele vai denunciar seu cliente no núcleo 1, no núcleo 2, no núcleo 3. Fecho aspas. Bom, meus queridos, veja bem essa fala do Moraes, Se o senhor quisesse conduzir a acusação, devia ter feito concurso público. Eu não sei se vocês se lembram, eu acho que não, porque vocês têm memória fraca. E a imprensa brasileira também tem memória fraca. Mas, olha o que é a ironia do destino. Quando o Cristiano Zanin Martins foi fazer a audiência do Lula com o Sérgio Moro, o Sérgio Moro disse assim para o Cristiano: se o senhor quiser conduzir a audiência, faça concurso público. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro. Em
em 2017, o Sérgio Moro se virou para o Cristiano Zanin Martins e disse: se o senhor quiser conduzir a audiência, o senhor faça concurso público. O ministro Gilmar Mendes, naquela época, ele chorou. E, no final das contas, o próprio STF disse que o Sérgio Moro ele foi abusivo, não foi imparcial na condenação de Lula. Um dos motivos pelo qual o STF, por uma razão sepiária, por uma filigrana processual, acabou anulando as condenações de Lula. Mas o fato é que o que me espanta disso, primeiro, é que ninguém se lembrou. Ou eu estou ficando louco, ou Deus me castigou com alguma maldição de eu lembrar dessas porcarias e ninguém mais se lembrar, ou me amaldiçoou de estar desfazendo o passado e eu não estou sendo avisado. Mas o Sérgio Moro ele falou exatamente a mesma coisa para o Cristiano: se o senhor quer organizar essa audiência, se o senhor fizesse concurso. E tem uma outra coisa também nessas razões finais dessas 517 páginas, que eu li, obviamente. Né? Ele faz uma peça e ele menciona os 38 denunciados. Lembrando que esses denunciados foram divididos em 5 petições, denúncias diferentes, contrariando o princípio do processo penal, que é da indivisibilidade da denúncia criminal. A indivisibilidade, ela se aplica a ações penais privadas, mas ela pode ser dispensada, ou seja, esse princípio não se aplica quando a ação penal pública, que é o caso de uma ação penal em que só o PGR ou o Ministério Público ele pode querer denunciar alguém, quando muitos são os réus, mas muitos são os investigados, mas faltam ainda elementos para você denunciar os outros réus. Não é o caso dessa aqui da PGR, que além de perder o prazo, valendo lembrar, a lei processual diz, a PGR tem 5 dias para apresentar a denúncia a partir do recebimento do relatório da Polícia Federal. O relatório da Polícia Federal foi entregue no dia 26 de novembro e o prazo, portanto, do Paulo Gonet para apresentar essa denúncia terminou no dia 3 de dezembro de 2024. 3 de dezembro. Poderia demorar mais? Poderia, mas não poderia ter nenhum réu preso. O Braga Neto ainda está preso e os outros réus estão todos com cautelar. Então já é uma denúncia fora do prazo. Depois de ser uma denúncia fora do prazo, ele apresenta no mesmo tempo 5 petições diferentes com o mesmo conteúdo. Tanto é que agora, nessas alegações finais, ele cita os 32 em uma peça só. Você vê que não tem diferença nenhuma. E tem mais. Ele fala que só suspendeu a análise, né, a análise dos crimes do Ramagem, porque ele é deputado federal, com base no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal. Os crimes de dano contra o patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado. Porque, segundo o STF, esses são os crimes após a diplomação do Ramagem. A diplomação do Ramagem foi no dia 16 de dezembro de 2022. Do Lula foi dia 12, do Ramagem foi dia 16, como deputado federal do Rio de Janeiro. Ora, se depois do dia 16 do 12 só teve crime de dano contra o patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado, o que a Débora, por exemplo, está respondendo por crime de golpe, já que ela só esteve lá em Brasília no dia 1º de janeiro de 2023? Mas não se sustenta essas razões, que de razão não tem nada, razões finais do PGR. Por quê? Na página 8 da razão final que ele faz, ele diz que o crime de golpe de Estado, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de governo legitimamente eu já não sei, não é? É instituído. Ele fala na página 8 que o apogeu desses crimes foi no dia 8. Ora, se foi no dia 8 de janeiro de 2023, deveria ter suspenso para o Ramagem também. Porque como é que ele afirma que o crime de golpe, pelo qual o Ramagem está sendo julgado e não foi suspensa a denúncia nem a ação penal contra ele, como é que ele pode dizer que isso foi até o dia 16 do 12 para o Ramagem e para os outros não foi? É incompatível. Mais na frente ainda, na página 35, o mesmo PGR, ele diz que o 8 de janeiro de 2023 foi, aspas, resultado final da empreitada golpista, fecho aspas. Então, é um crime continuado que acabou ali. Tá tudo errado. Mas tem mais ainda, porque na página 50... ele diz que o 8 de janeiro de 2023 foi insurgência popular para levar o país a um regime de exceção. Ou seja, nada se sustenta aqui.
Isso tudo é lixo. Aí vem o Barroso falar que a compreensão é imprecisa. Não, não é. Eu gostaria muito de pôr a letra da lei e chamar um ministro do STF para falar o que o senhor tem a dizer da letra da lei. Ou eu sou analfabeto ou o senhor não tem vergonha na cara, porque as duas coisas não dá para dar junta. Não dá. Ou eu sou analfabeto ou o senhor tem vergonha na cara. E analfabeto eu sei que eu não sou, porque eu li. E qualquer um pode ler. Se você sabe ler, vá lá e leia. Tem mais. As primeiras 50 páginas desse documento é uma baboseira danada. Isso aí o Léo Dias podia ter escrito com o pé nas costas. Depois, para mostrar ainda que não tem razão nenhuma de não suspender esse processo, porque o Ramagem é deputado federal, e o STF disse que o crime de golpe, o golpismo, ele foi até o dia 16, até 16 de dezembro de 2022, diplomação do Ramagem. Na página 64, o PGR diz que os crimes de golpe são, aspas, ação progressiva e coordenada entre julho de 2021 e janeiro de 2023. Então como é que não suspendeu do Ramagem? Se só existiu depredação ao patrimônio público e ao patrimônio tombado depois de 16 de dezembro de 2022. Na página 82 ele fala de novo. Ele fala uma coisa assim que é de arrepiar o cabelo de onde o sol não bate. Aspas pro Gonê. A crítica legítima pressupõe diálogo, responsabilidade e fundamento. Ou seja, a crítica tem que ter fundamento e responsabilidade. Então como é que o senhor concorda que o Dino continue sendo juiz desse caso, se ele chamou o Bolsonaro de demônio? O demônio é o senhor, Gonê. As duas coisas não dá, não cabem. Por fim, volta aquela foto da minuta do golpe, parcial, aquela fotinho, e não se vê o texto integral da tal minuta do golpe. Por fim, na página 186 do documento, o PGR ele fala das ações golpistas, do crime de golpe, após dia 15 de 12 de 2022, ou seja, a partir do dia 16, o dia da diplomação do Ramagem. E eles não suspenderam a análise dos crimes de golpe porque eles falaram que acabou antes da diplomação. Mas aqui ele fala, o próprio PGR fala, na página 186 das razões finais, aspas, o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Lula. O Lula não era presidente ainda, era presidente eleito, mas tudo bem, ele fala o monitoramento do Alexandre de Moraes e do presidente Lula para ruptura institucional continuaram, do dia 16 em diante. E na página 189, ele diz que houve planejamento de ações subsequentes após 15 do 12 para a ação, né? E também uma ação golpista em 2/1 de 2023. Ou seja, está tudo errado, meus senhores. Está tudo errado.